2 Samuel, capítulo 7. Pode fazer a leitura do capítulo inteiro, 29 versículos. Promessa de Deus para Davi em relação à sua descendência. Após a leitura, ele dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que concordam, respondam com um sonoro amém. Nós vamos orar mais uma vez. 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: o rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã: eu estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. E Natã respondeu ao rei: vai e faze tudo quanto está no seu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até os dias de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. E em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, as quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do campo onde cuidavas das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andaste, destruí todos os inimigos diante de ti. Agora eu te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel no lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes. Como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos, e também o Senhor te declara que Ele te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem e descansarem com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa no meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Acaso ele venha cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como eu fiz com Saul, a quem eu tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas essas palavras e toda esta visão. Então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e quem é a minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes. É assim que ages com os homens, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. De acordo com a tua palavra e a tua vontade é que fizeste esta grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante ao teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, para te tornares famoso e fazeres o favor dele essas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que do Egito resgatastes para ti, expulsando nações e seus deuses. Assim estabeleceste o teu povo Israel como teu próprio povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o Deus dele. Agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e a tua família, e faze como tens falado, para que em teu nome sejas engrandecido para sempre, e se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a família do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo: eu te edificarei uma casa. Por isso teu servo teve ânimo,
para fazer-te esta oração. Agora, Senhor Deus, Tu és o Deus e as Tuas palavras são verdadeiras e tens prometido a Teu servo esta bondade. Agora, na Tua vontade, abençoa a família do Teu servo para que subsista para sempre diante de Ti, pois Tu, ó Senhor Deus, prometestes que com a Tua bênção a família do Teu servo será abençoada para sempre. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, aquele que não pode mentir, pois não é como o Filho dos homens, aquele que não se arrepende de nada, que não muda, é eterno e vive pelos séculos dos séculos. Estamos diante de Ti e da Tua presença, nada escapa dos Teus olhos flamejantes e do Teu sorriso gracioso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, confirma a Tua palavra na vida de cada um de nós e ensina-nos mais uma porção da Sua Sagrada Escritura, que é inspirada por Ti e útil para nos corrigir, para nos repreender, nos consolar e nos capacitar para toda boa obra. E nisso, nessa frutificação bendita, no Teu Espírito, olhando para o Seu Filho, o Seu nome é glorificado e exaltado. É isso que nós te pedimos nesta manhã, que o Seu nome seja elevado sobre todas as coisas. Nós venhamos a aprender a temer e amar ao Senhor. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto diante de nós é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Se a gente considerar Gênesis 1 ao 3 como fundamento da Escritura, nós temos mais 3 textos no Antigo Testamento que são toda a base da Escritura. Um deles é Gênesis 12, chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão e promete que o filho dele vai abençoar todas as famílias da terra, ali é um ponto culminante na revelação, um ponto extremamente fundamental, é onde começa ali o povo de Israel com o nosso pai da fé, Abraão. O outro texto fundamental é o Êxodo, a libertação de Israel do Egito, até eles chegarem lá no Monte Sinai e receberem a lei do Senhor. Ali constitui Israel como nação, o povo de Deus. É um passo gigante na história da revelação de Deus. E o terceiro texto, 2 Samuel 7, Deus ele entra num acordo, ele entra num pacto unilateral com Davi e com a sua descendência. E nesse pacto com Davi, que vai englobar a aliança que Deus fez com Abraão, que vai englobar a aliança que Deus fez com Israel, esse pacto é o que vai então constituir toda a identidade do povo de Deus, toda a esperança do povo de Deus. Tudo o que vai acontecer a partir dessa palavra de Deus a Natã para Davi é o que vai reger toda a Escritura a partir dali. Todos os profetas que vêm depois aqui de Samuel, eles estão olhando para 2 Samuel 7, estão olhando para essa promessa pactual, essa aliança prometida de Deus para com o seu servo Davi. Então, a nossa reflexão nesse texto hoje, eu vou tentar mostrar para vocês, a gente vai ver vários textos bíblicos que eu vou citar aqui para vocês, como que essa passagem é central na Escritura, né? Basicamente, 2 minutos atrás, o pastor Fernando falou assim, que ele não escolheria a passagem lá de 2 Samuel 5, né? E eu não escolhi talvez nenhuma passagem de 1 Samuel para pregar também, apenas essa. Todo o texto da Escritura, todo o livro de 1 e 2 Samuel gira em torno desta passagem. E essa passagem não é sobre Davi, não é sobre Natã, é sobre o filho de Davi. E essa passagem, meus irmãos e irmãs, não é sobre mim e também não é sobre você. Você chegou aqui hoje muito carregado de si mesmo. Você chegou aqui hoje muito admirado com você mesmo, muito centrado nos seus problemas. Você trouxe um monte de problemas, um monte de benefícios que Deus está te colocando para você, e você está o tempo todo pensando só em você mesmo. E você talvez chegou aqui nessa manhã para ouvir uma palavra para você, sobre você. E não, essa passagem diante de nós não é sobre você, é sobre o filho de Davi. A Escritura como um todo não é sobre você, é sobre o filho de Davi. A história do mundo,
Da criação ao retorno de Cristo, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a glória do nome do Filho descendente de Davi, do Filho de Deus. A sua vida, do momento que você nasce, do momento que você é concebido no útero da sua mãe, até o momento que você morre, toda a sua eternidade, não é sobre você. É sobre como você vai engrandecer o nome do Filho de Davi. Se você mostrar a ira, ou se você mostrar a graça, conforme a sua resposta ao Filho de Davi. Então a passagem diante de nós, ela nos esvazia. Deus está dizendo: Davi, eu não estou te pedindo nada, cara. Porque Davi estava num palácio, o tabernáculo, meus irmãos e irmãs, era uma cabaninha, era uma tenda, né? Era como uma periferia comparada ao palácio que Davi construiu para ele lá em Jerusalém. E Davi ficou incomodado com isso, né? Como é que é possível e Davi tinha esse senso de humildade muito grande, eu estar aqui no palácio? Anos atrás eu estava lá no curral do meu pai Jessé, cuidando das ovelhas, agora estou nesse palácio maravilhoso, magnífico, gigantesco, e Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, está habitando numa cabaninha, que é coberta ali com alguns tecidos, e não tem nada ali de bonito. E daí ele fala: não é possível, eu vou precisar fazer uma coisa a respeito, eu vou construir uma casa para Deus. E Natan, ele começa a dizer no verso 3, olha, vai e faz o que você quiser, Davi, Deus está contigo, você e Deus, e o que você fizer, Deus vai abençoar. E Deus fala: não é bem assim não, Natan, eu não te mandei falar isso. Vai e fala ao meu servo Davi: por acaso eu te pedi alguma coisa, Davi? Eu pedi alguma coisa para algum israelita do passado? Eu falei que eu estava incomodado em habitar com uma cabaninha? Isso mostra que aquele ser que é onipotente e magnífico e infinito, ele é humilde. Ele é humilde porque ele não precisa de nada nem de ninguém. E ele habita naquele tabernáculo para prefigurar que ele vai habitar em carne, que ele vai encarnar Cristo Jesus. E ele não está preocupado com essa externalização naquele momento de grandeza. E Deus fala: Davi, não é você que vai me construir uma casa. E no relato de Crônicas, paralelo a essa passagem, fala que ele era um homem sujo de sangue. Ele não tinha mais a pureza para se colocar nessa posição de construir o templo de Deus. E Deus fala: não é você que vai construir uma casa, é eu que vou construir uma casa para você. É eu que vou construir uma dinastia para você. E aqui ele entra com a palavra factual. No verso 9, ele fala que ele vai tornar grande o nome de Davi. É a mesma coisa que Deus fala para Abraão. Deus fala: Abraão, eu vou te fazer o seu nome grande, porque através da grandeza, da fama do nome de Abraão, Abraão não seria glorificado. Quem seria glorificado é o Deus de Abraão. E Deus promete a mesma coisa nos mesmos termos para Davi: eu vou colocar o seu nome grande, porque é através da fama do nome de Davi que o nome de Deus vai ser afamado, que o nome de Deus vai ser conhecido. E no verso 10 ele fala que vai estabelecer o seu povo no lugar. Então a promessa que Deus faz para Davi, ela vai englobar tudo que veio antes. O filho de Davi, que Deus está prometendo aqui que vai reinar, ele é o filho de Adão e Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele é o filho de Abraão, que vai abençoar com salvação todos os povos da terra. Ele é o representante de Israel, ele que vai unificar e salvar o povo de Deus. E ele agora é o filho de Davi. E a passagem diante de nós, como eu falei para vocês na liturgia, ela vem de Gênesis 49. Gênesis 49, Jacó já velhinho, ele chama os seus 12 filhos e numa função profética ele estabelece o futuro de cada filho. Olha que chega Judá, ele fala: Judá, os teus irmãos te louvarão e você vai ser rei. Jacó já sabia que o rei, ele não viria de José, que era o mais óbvio, que era aquele que teve o sonho de que todo mundo ia se prostrar diante dele, e que de fato prostrou lá na fome no Egito. Não, é de Judá que vai vir aquele que as nações vão obedecer. Ele vai trazer salvação, mas ele vai trazer também juízo e condenação, porque os seus dentes estão vermelhos de vinho e o seu olho está encharcado ali, a cena que está em guerra, e está consumindo tudo diante dele ali.
Então nós estamos afunilando. Deus chama Abraão, Abraão se torna uma grande nação, Israel, e agora Abraão é o descendente da mulher que está carregando a promessa de salvação. Israel é o descendente de Adão e Eva que está carregando a promessa de salvação. E agora tudo isso se afunila numa tribo, a tribo de Judá, e tudo isso vai se afunilar agora em uma casa, em um homem, em uma descendência a deste rapaz aqui, filho de Jessé, Davi. E o texto diante de nós é maravilhoso. A gente vai focar aqui no verso 12 até o verso 17. Basicamente nós vamos ver 3 pontos aqui sobre quem é este futuro filho de Davi. E depois as aplicações práticas do próprio texto do verso 18 até o final do verso 29 vai mostrar para nós como é que Davi responde a essa palavra de Deus, que é exatamente como nós devemos responder a palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de ler com vocês, não precisa abrir, vou ler rapidinho aqui, um texto que vai expandir essa promessa que Deus faz para Davi. Eu comecei nossa reflexão falando que o texto não é sobre nós. O centro, o fundamento e o alvo e o homem que nós cantamos é Cristo como filho de Davi. Mas, por pura graça de Deus, por pura misericórdia da parte do Senhor, nós somos chamados a participarmos do que Cristo é e do que Cristo conquistou para nós. Portanto, essa passagem ela fala diretamente com cada um de nós. Ela não é uma palavra de um judeu chamado Natã para um judeu chamado Davi, 1000 anos antes de Cristo. Ela é uma palavra que fala conosco hoje. E olha o que Deus fala em Isaías 55, ele diz assim, verso 3, ele diz: inclinem os ouvidos e venham a mim, ouçam e a sua alma viverá, porque convosco eu farei uma aliança eterna. E olha o que Deus diz: dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi, e eu o dei como testemunho aos povos e como príncipe e governador dos povos, e de fato ele chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. O texto está falando aqui, Isaías está prometendo que o que Deus prometeu para Davi, essa eterna aliança que Deus faz com Davi, é uma aliança de eternidade, uma aliança que não vai se quebrar. Deus está falando: eu vou dar para vocês quem? Para o povo de Deus. Então o que Deus promete para o filho de Davi, ele agora em Isaías 55 expande, não somente para Israel. O texto fala aqui para todas as nações que vão correr para aquele que Deus glorificou, que é o filho de Davi. Então o que Deus promete aqui e se cumpre em Cristo Jesus é aplicável a cada um de nós, se você está participando de Cristo, se você está unido a Cristo pela fé, se o Espírito Santo pegou o seu coração e uniu, juntou uma união mística e inquebrável com Cristo ressurreto que está à destra do Pai. Então essa é a base para nós focalizarmos Cristo e ao mesmo tempo nos vermos nele e como Deus cumpre essa promessa em nós. Em primeiro lugar, então, verso 16 de 2 Samuel 7, o filho de Davi é eterno. Diz o texto, verso 16, a gente vai meio que de trás para frente nesse verso aqui: mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Então o que Deus está prometendo para Davi é que o filho dele vai ser uma pessoa eterna, porque para reinar eternamente sobre o trono eterno do povo de Deus aqui, é necessário um rei eterno. Então a promessa é um rei eterno. Esse é o filho de Davi. E meus irmãos e irmãs, se eu fosse um judeu ortodoxo, que acredita na Torá, que acredita na Tanakh, que é como eles chamam o Antigo Testamento, e eu me deparasse com esse texto, eu iria entrar em crise imediatamente. Se eu estou lendo esse texto na religião judaica, eu imediatamente abandonaria a minha fé. Por quê?
Porque a crise que esse texto gera é gigantesca, porque isso aqui é 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, onde Davi nasceu ali, 900 e poucos anos, ou 1 milênio antes de Cristo, e meio milênio depois, 5 séculos depois, mais ou menos arredondando aqui, a Babilônia invade Jerusalém, ela invade o reino de Judá, e ela destrói a cidade, taca fogo nos muros, e põe abaixo o templo que o filho de Davi, Salomão, construiu, e leva cativo os judeus. O reino do norte, as 10 tribos do norte, já tinha ido faz tempo. A Síria, no ano 722, já tinha varrido o reino do norte. Agora o reino do sul, a última esperança, aquela que Deus está preservando ainda, aquela que está numa linhagem da descendência de Davi, a maioria é péssimo, mas um outro bom ali, Josias é levantado ali como um bom filho de Davi ali, né? O último baluarte de Deus na terra. Nabucodonosor vem, os caldeus, os babilônicos vêm e destroem, levam cativo o povo de Deus. O que acontece ali? A linhagem do filho de Davi é interrompida. Essa é a crise. A linhagem do filho de Davi, ela é destroçada, ela é humilhada, ela é quebrada. E a grande pergunta que o povo de Deus faz no exílio e no pós-exílio é: onde está, segundo Samuel 7? Aonde está aquele que Davi falou que não mente? Olhem, ouçam na verdade um salmo pós-exílico. Olha o sentimento desse salmo. Salmo 89, verso 38, diz assim, está falando do filho de Davi, no contexto do exílio, diz assim: tu porém, ó Senhor, o rejeitaste. Está falando que Deus rejeitou o filho de Davi, o desprezaste, ficaste indignado contra o teu ungido, contra o teu Messias, renunciaste à aliança com teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra, derrubou todos os seus muros e reduziu as suas fortalezas a ruínas. Todos que passam pelo caminho os saqueiam, eles se tornam motivo de zombaria para os seus vizinhos. Exaustaste a mão direita dos seus adversários e deste alegria a todos os teus inimigos. Também embotaste a fio de espada e não o sustentou na batalha. Fizeste cessar o teu esplendor e derrubou o teu trono por terra. Olha só, derrubou o seu trono por terra. Abreviaste os dias da sua juventude e cobriste de vergonha. E o salmo pergunta: até quando, Senhor? Ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira arderá como fogo? O que o salmista está dizendo é muito pesado. Ele está falando que aquele filho de Davi, a descendência de Davi, que Deus exaltou acima de todos os reis da terra, Deus pegou e jogou no chão e pisou e cuspiu na coroa de Davi. Deus está irado com a descendência de Davi. Deus está jogando por terra tudo aquilo que Ele prometeu. E desde então, cadê o filho de Davi? E desde então, já se passaram 500 anos depois de Davi até esse texto, já se passou depois mais 400 e poucos anos até a vida de Jesus. E se ele não é Jesus, o filho de Davi, cadê? Já foram 2000 anos que os judeus estão esperando esse bendito filho de Davi. Na verdade faz 3000 anos, se a gente contar aqui a partir de Davi. Não tem, não vai aparecer, não existe. Yahvé é mentiroso se Jesus não é o filho de Davi. O único cumprimento dessa passagem tem que ser o filho daquela moça virgem chamada Maria, o Nazareno Jesus Cristo nosso Senhor. Se não é este menino, este homem, pode jogar tudo fora, não há mais esperança, não virá ninguém da descendência de Davi. Ninguém mais sabe quem é descendente de Davi ou não. Não tem nem como saber mais. Já misturou tudo, já misoginou tudo, já não tem mais descendência de Davi. Não tem como. Ou Jesus é o Messias, ou Deus mente e não é digno de confiança. Mas Deus fala. E o filho de Davi, meus irmãos e irmãs,
ele é eterno. E essa palavra que Deus fala para Davi através de Natan aqui, ela toma conta de Davi. Davi, ele só reflete sobre isso depois. Todos os salmos que Davi vai escrever, ele está pensando no filho dele. O Salmo 2 que a gente leu, Davi escrevendo, ele está pensando no filho dele. Ele fala: o Senhor constituiu o seu reino no Monte Sião. Ele está falando dele, ele está falando do filho, porque ele termina o Salmo 2 dizendo: beijem o filho, beijem não a mim, não beijar é honrar, não honrem a mim, honrem o meu filho. Bem-aventurados todos que nele confiam, não em mim, Davi, mas no meu filho. Irmãos e irmãs, de forma sobrenatural, o Salmo 110, escrito por Davi como um profeta, ele pensando no filho dele, ele diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que Davi está falando ali? Davi está falando no texto hebraico Yahweh, o Senhor, disse para o meu Adonai. Adonai também é um nome divino. Davi, então, por revelação do Espírito, ele sabia que o filho dele é o seu Deus, porque somente Deus é eterno. E Davi sabia por pura revelação do Espírito que aquele menino que Natan estava prometendo ali, que vai reinar para sempre, só pode ser um, só pode ser Adonai, o Senhor Deus, Criador dos céus da terra. Somente Ele, porque, pensa comigo, meus irmãos e irmãs, para ser um rei eterno, precisa se derrotar o quê? Precisa se derrotar a morte. E quem que é o ser humano capaz de derrotar a morte? Quem que é o ser humano capaz de derrotar a serpente? Quem que é o ser humano capaz de derrotar o pecado? O pecado é o pior de todos, porque domina o próprio diabo e é a causa da morte. Se Adão, perfeito, não teve a menor chance, se a primeira mulher, perfeita como Eva era, não teve a menor chance, não tem quem possa confrontar esses inimigos de Deus. E o povo de Deus sabe, só tem um que pode esmagar a cabeça da serpente, só tem um que pode vencer a morte, e só tem um que apaga o pecado: Deus. Portanto, quando Deus promete em Gênesis 3,15 que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, todos os textos bíblicos depois vão citar ele, estão falando a mesma coisa: é Deus que esmaga a cabeça da serpente. Vocês se lembram do nosso acampamento ano passado? Lá em Gênesis 4:1, Eva, no Gênesis 3, ela recebe a promessa que o filho dela vai esmagar a cabeça da serpente. Em Gênesis 4:1 ela fala: finalmente o primogênito dela nasce, Caim nasce. Ela erra, ela acha que Caim é o filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela erra feio, porque Caim é filho da serpente. Mas o texto hebraico de Gênesis 4:1 fala, Eva diz assim: eu concebi, ou eu adquiri um homem, e as traduções colocam do Senhor. Eu adquiri da parte do Senhor o homem. Mas o texto hebraico diz Ish et Yahweh. O texto diz: eu adquiri um homem, vírgula, o Senhor. Quanto ela sabia disso, nós não sabemos. Mas Eva, já expressando a sua fé na palavra de Deus, ela sabe: eu não posso derrotar a serpente. O meu marido, muito menos, não conseguiu nem me resistir. Imagina a serpente, né? Ninguém pode derrotar essa serpente. Mas aquele que vem conversar conosco na tela do dia, aquele que falou conosco e prometeu, ele pode. Então o povo de Deus sempre soube, no Antigo Testamento, que o filho da mulher, o filho de Abraão, o filho de Israel, o filho de Davi é o próprio Yahvé. E Davi fala: o Senhor disse para o meu filho, e esse meu filho é o meu Adonai, é o meu Deus: assenta-te à minha direita. É muito óbvio, por exemplo, Isaías 9. Isaías, um pouco tempo depois, uns 300 anos depois de Davi, ele fala no capítulo 9: um menino se nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o nome dele será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo da casa de Davi está sobre ele. Isaías sabia que o filho de Davi era El Gibor, Deus forte. É uma frase que só é aplicada a Deus em Isaías, Pai da eternidade. Porque se Davi, Isaías sabia que se o filho era eterno, ele é o próprio Pai da eternidade. Ele é eterno por sua própria essência divina. E o último texto desse primeiro ponto, Hebreus capítulo 1, verso 5, cita 2 Samuel 7, e ele vai dizer: a qual dos anjos Deus falou, tu és meu filho, hoje te gerei, Salmo 2, e 2 Samuel 7, 14, eu lhe serei pai e ele lhe será filho. O ponto ali no autor dos Hebreus é falar que Jesus é maior do que os anjos. Como é que Jesus é maior do que os anjos? Ele é o Criador dos anjos, ele é o Deus que os anjos adoram. E no verso 8 de Hebreus 1 ele fala: mas acerca do Filho, e ele vai estar no Salmo 45, acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vocês conseguem perceber aqui? O autor aos Hebreus está falando que o Salmo 45 está falando do Filho. E o que ele está falando do Filho é que o trono desse Filho permanece para todo sempre, que é a mesma coisa que Deus falou para Davi. Só que ele fala: o teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, cetro de justiça, cetro do teu reino. Então o filho de Davi é Deus, é o Deus de Davi. Ele é eterno, ele tem um reino eterno. E todos aqueles que estão debaixo deste reino eterno, são sustentados para todo sempre. A sua vida depende daquele que é a vida eterna. É aquele que disse: eu sou a vida, quem crê em mim não vai ver a morte, mas já passou da morte para a vida. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O nosso rei é o nosso Deus. Como a gente cantou agora no último louvor, quem que criou todas as coisas é aquele que foi cravejado na cruz. O nosso Redentor é o nosso Criador. Segundo lugar, o filho de Davi também é um ser humano, é um homem. Verso 14 e 15, segundo Samuel 7, verso 14 e 15 diz assim: eu serei seu pai e ele será meu filho. Caso ele venha cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. O filho de Davi é eterno, ele é o Deus de Davi. Davi sabia muito bem disso, e Davi sabia que o seu filho era um ser humano, era um descendente legítimo, é feito de carne e osso e sangue. E Deus está falando: eu lhe serei pai. E a paternidade aqui é muito importante, já falei isso algumas vezes aqui na nossa igreja, mas a paternidade do mundo antigo não é como na nossa. Hoje, se você quiser saber se um filho é de alguém ou não, se você está em dúvida, você faz um teste de DNA, por exemplo, né? Tem muito a ver com a biologia. No mundo antigo não. No mundo antigo a paternidade estava muito ligada ao trabalho. E aqui, raramente no nosso tempo, tem um filho que faz o mesmo trabalho que o pai. Mas no mundo antigo não, o filho quase invariavelmente trabalhava no mesmo trabalho que o pai, porque o pai ensinava o ofício desde criança para o seu filho. É por isso que Jesus era reconhecido como filho de José, porque ele era carpinteiro como José era. Então a paternidade estava ligada à função de trabalho, à função de obra, do que aquela pessoa fazia. E quando Deus fala que o filho de Davi, ele vai ser o seu filho, o ponto todo é: Deus é o rei do universo. E agora o filho de Davi vai fazer o que Deus faz no nível da criatura. Ele vai reinar debaixo do reinado e do governo de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso.
Então ele diz: eu serei seu pai, e ele será meu filho. Davi fala isso no Salmo 2. Deus dizendo: eu constituí o meu reino em Sião, e o decreto de Deus é: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A geração do filho no Salmo 2 não é biológica. O Salmo 2 é um salmo de entronização. É uma festa onde o rei ele vai tomar posse do trono. E a partir daquele dia, quando o rei é entronizado em Israel, Deus está falando: tu és meu filho a partir de agora, e eu te gerei. Ou seja, a função régia, a função de rei é gerada no momento da entronização. E Deus está falando que o filho de Davi vai ser legitimamente o seu filho. E caso ele venha a pecar, caso ele cometa alguma transgressão, Deus o castigará. E vejam, essa palavra de Deus para Davi, ela tem múltiplos prévios cumprimentos. Ela começa a se cumprir em Salomão, imediatamente. Salomão constrói o templo, Salomão unifica o povo, e Salomão peca com 1000 mulheres. E Deus está falando assim: mesmo se seu filho pecar, eu não vou parar e começar com outro cara. Eu fiz isso com Saul. Saul pecou, esquece. Ninguém mais nesse de Saul, Jonatas, todos os outros filhos dele não vão ser mais rei diante de mim. Mas com Davi não. Davi, mesmo que seus filhos pequem, eu não vou tirar o meu amor pactual deles. Eu vou puni-los, eu vou castigá-los. E todos os filhos de Davi estão sendo punidos a partir de Davi até o exílio babilônico. E é nisso que nós sabemos que ele é completamente um ser humano. Jesus pecou? Não. Jesus poderia pecar? Também não. Mas Jesus foi punido pelo seu pecado e pelo meu pecado. Quando ele assume a nossa culpa, Deus o castiga com uma punição eterna. Mas o que o texto diz? Que depois do castigo vai vir o amor pactual de Deus, ele permanece, mesmo no castigo supremo da cruz. E o filho de Davi, ele é Deus, mas ele também é ser humano, e ele vence os inimigos de Deus em essa única pessoa bendita com essas duas naturezas. Ou seja, o filho de Davi, ele vence os inimigos de Deus na carne, como ser humano, e no momento de fraqueza dele. Olha o que Atos 2, Pedro vai dizer ao explicar o Pentecostes. Ele vai dizer em Atos 2:24, Pedro dizendo: mas Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, rompendo os grilhões da morte, pois era impossível que esses grilhões da morte retivessem, parassem Jesus, porque Deus diz a respeito dele. E ele cita o Salmo 16. O Salmo 16, no final da citação aqui, fala que assim: não permitirás, ó Deus, que o teu santo veja corrupção. Davi está dizendo: Deus não vai permitir que o rei, o santo de Deus, veja deterioração. E Pedro fala assim, explicando essa passagem: irmãos, permita-me falar-vos claramente sobre o nosso patriarca Davi, porque Davi morreu e foi sepultado, e até hoje está entre nós o seu túmulo, sendo porém um profeta, Davi sendo um profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos colocaria um sobre o seu trono, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que ele não foi deixado no Hades, e nem a sua carne viu corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Olha o que Pedro está falando. Pedro está falando que Davi sabia que ia morrer. Deus falou isso para ele, aqui em 2 Samuel 7. Falou assim: Davi, quando se completarem os seus dias, eu vou tomar você para mim, você vai descansar junto com seus pais. Deus falou: Davi, você vai morrer. E aí Davi escreve o Salmo 16, falando em primeira pessoa, mas ele estava falando dele. Ele estava falando assim: Yahvé não me deixará ir para o Hades, ele não vai deixar o seu santo ver corrupção.
Pedro está falando aqui, ele está mostrando o coração de Davi para nós. Pedro está falando que Davi sabia que o filho dele iria ressuscitar dos mortos. Olha o que os santos do Antigo Testamento sabiam. É isso que Pedro está interpretando para nós, Salmo 16. Davi, sendo profeta, e sabia que ia morrer, ele sabia que o filho dele iria ressuscitar dos mortos. Por quê? Davi está o tempo todo pensando no que Deus falou para ele. O meu filho é eterno. Se o meu filho é eterno, o meu filho é Deus. Mas o meu filho também é homem. E Deus vai castigá-lo de alguma forma. Mas o meu filho vai sentar para sempre no meu trono. Davi não pensava que ele teria uma sucessão ininterrupta de filhos que iriam morrer e o outro iria tomar posse do poder. Ele ia morrer e o outro ia tomar posse. Não. Davi sabia que ia ter um lá no final, que iria vencer a morte como ser humano. E ele escreve no Salmo 16, pensando exatamente nisso. Romanos 1, Paulo fala: o Evangelho é sobre o Filho de Deus, segundo a carne, era descendente de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Reparem, Jesus, como Deus, ele é o rei do universo, ele nunca deixa de ser o rei do universo. Só que como homem, ele conquista o reinado. Mas vejam, ele já nasce filho de Davi. Ele já nasce rei. Aqueles astrólogos orientais que a gente chama de reis magos, que não eram nem reis e nem magos, e muito menos três, eles estão dizendo: onde está o nascido rei dos judeus? O nascido rei dos judeus, em Mateus 2,2. Ele é rei no seu ministério público. O pessoal o tempo todo falava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele é rei da cruz. O que o pessoal zombou dele na cruz, a ironia da cruz é que ele era de fato aquilo que eles estavam zombando. Manto ensanguentado, coroa de espinhos e uma plaquinha escrita em hebraico, grego e latim: rei dos judeus. Ele é rei na cruz. Mas na ressurreição ele é publicamente vindicado. Porque se ele tivesse morrido, ele não ia ser rei coisa nenhuma, ele não ia ser o rei eterno. Na ressurreição, Paulo está dizendo, ele foi declarado publicamente que ele é o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Rei. E por ter ressuscitado dos mortos, ele como homem sobe ao céu da dimensão invisível e se assenta no trono de Deus, à destra do Pai. E como homem, ele conquista o reino e todas as coisas estão debaixo desse judeu de Nazaré da Galileia, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Salmo 89, verso 31 diz assim: ele vai aplicar o que Deus falou para o filho de Davi, ele vai aplicar ao povo. E ele vai dizer a mesma palavra, só que para o povo. Vai dizer assim, Salmo 89, 31 diz assim: se vocês violarem os meus estatutos e não guardarem os meus mandamentos, então eu vou castigar vocês com uma vara, e a sua transgressão com açoites na sua iniquidade. Mas não retirarei de vocês a minha benignidade, e nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem mudarei o que saiu dos meus lábios. O que Deus falou para Davi: se seu filho pecar, eu vou castigá-lo, mas eu não vou tirar o meu amor fiel dele. Ele expande isso daqui, o Salmo 89, o Salmo pós-exílico, para todo o povo de Deus. Se Deus prometeu isso para Davi, para o filho dele, todo mundo que participa desse Messias, desse ungido, também é a mesma promessa. Você peca, Deus te disciplina, mas o amor pactual de Deus nunca abandona você. Por quê? Porque você é bonzinho? Não. Porque Cristo conquistou essa salvação eterna. Cristo tomou os nossos açoites de ira. E agora a disciplina que Deus dá é um Pai que nos ama.
que sorri para nós e se alegra em nós porque nós estamos no Filho dele. E a promessa para Davi, então, agora é universalizada para o povo de Deus. Você, se está no Filho de Davi, nunca o amor pactual de Deus vai ser tirado da sua vida. Isso deve gerar confiança. Isso deve gerar você se submeter e viver para esse Filho de Davi. Terceiro e último lugar. O Filho de Davi é eterno, ele é homem, ele é Deus e homem. E no verso 13, o Filho de Davi, ele é o reconstrutor, ele é o construtor do templo. Verso 13: ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o seu trono. Toda a narrativa bíblica tem o mesmo movimento, prestem atenção nisso. Toda a narrativa bíblica começa no caos. Deus vence o caos e constrói o seu templo. E o templo sempre em cima de uma montanha. Por causa no mundo antigo, a montanha é o lugar mais próximo do céu. Visivelmente, graficamente, a montanha é o lugar para se construir templos, né? Gênesis 1:2. Deus cria a criação visível caótica. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre as águas. A criação está esse caos aquoso, cheio de trevas, inabitável, não pode gerar e muito menos nutrir vida, principalmente a vida humana. O que Deus faz? Ele vai vencendo o caos, organizando o caos, e termina o mundo todo como seu templo, a sua casa, mas termina mesmo o primeiro templo que Deus habita com a humanidade, é o Éden. Então Gênesis 1:2 começa do caos e vai até o templo edênico, até o jardim santuário do Éden. Depois, dilúvio, caos da água de novo, a morte toma a humanidade toda. Noé é perseverado ali. Deus abaixa as águas do caos, do dilúvio. Termina onde? Noé no Monte Ararat, oferecendo um sacrifício para Deus. Termina no templo. Deus chama Abraão do caos de Ur dos Caldeus. Toda aquela bagunça idólatra da vida de Abraão, Deus chama este homem, e a narrativa de Abraão culmina no Monte Moriá, ele indo para sacrificar Isaac. Deus começa a resgatar o seu povo do caos da terra do Egito. Ele abre o mar diante deles e os leva até onde? Monte Sinai. O que Deus está falando é, ele vence o caos, estabelece o seu povo e os leva para a adoração no templo. Agora, o clímax do Antigo Testamento, se a gente não pensar em Jesus ainda, é o templo de Salomão. Toda a narrativa do Antigo Testamento culmina quando o filho de Davi, Salomão, constrói o templo em Jerusalém, em cima do Monte Sião. Toda a narrativa da criação, da aliança de Abraão, do Êxodo, culmina no filho de Davi construindo o templo. O rei constrói o templo. O problema é que Salomão depois, ele constrói o templo, em 1 Reis 8 e 9, eles inauguram o templo, o Espírito desce, coisa maravilhosa. 1 Reis 10, no próximo capítulo, já coloca o pecado de Salomão. Salomão peca, racha a família dele, racha o reino do norte, o reino do sul, racha Israel em dois, e depois só vem desgraça. O templo é destruído. Então não era o templo final, não era o filho de Davi final. O pessoal volta do exílio babilônico, constrói lá um templinho pequenininho, os antigos choram de desgosto. Onde é que está a promessa? Onde é que está o filho de Davi para construir o templo final? E aí um homem, num casamento em Caná da Galileia, depois de transformar água em vinho, ele fala assim em João capítulo 2: destruam esse templo e eu vou reerguer em 3 dias. E o pessoal fica doido. Não, o templo de Herodes demorou 4 décadas, nem está pronto ainda. Você vai estar falando que vai reconstruir, quando Jesus fala,
está falando isso, ele está dizendo: eu sou o filho de Davi, eu vou construir o templo, e aqui está o templo, o meu corpo. O templo é destruído no exílio, o corpo de Cristo é destruído na cruz, mas ele levanta dos mortos, ele reconstrói o templo, e ele expande isso para nós. Hebreus capítulo 3, comparando Moisés com Jesus, está falando assim: Moisés foi fiel no tabernáculo, só que Jesus, ele não construiu uma tenda, ele não construiu um templo como Salomão, ele construiu a nós, e ele é fiel sobre nós porque ele nos constituiu o seu templo. Nós somos a morada do Espírito agora, porque Cristo, ele nos destrói e nos levanta dos mortos, ele nos constitui. É esse o templo que o filho de Davi constrói, ele mesmo, o povo de Deus. E quando ele voltar, ele vai fazer com que toda a criação seja limpada da marca do pecado, e céus e terra vai ser o seu templo perfeito, final. Este é o templo que o filho de Davi vai construir e está construindo para Deus. E o grande problema é, se ele vai construir um templo e esse rei ele é eterno, gera um outro problema, porque os sacerdotes eles vão morrendo também. E se o sacerdote se corromper? Davi no Salmo 110, depois ele fala: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu vença os inimigos. Ele fala no verso 4: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi está falando que o filho dele é Deus, é o seu Deus, e está falando que o filho dele não vai ser só um rei eterno, não, ele vai ser ele mesmo um sacerdote eterno, para sempre. Ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é o templo, ele é tudo em todos que estamos nele. Se você está em Cristo, tudo isso é seu de graça. Um reino eterno, um rei que morreu por você e que te faz morada de Deus. 3 aplicações práticas para nós finalizarmos. Vejam comigo o verso 18 até o final. É o modo como Davi vai responder a essa palavra. A primeira resposta de Davi é humildade. Verso 2: então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu? Diante do que Deus promete para ele aqui, nessas poucas palavras de Natan, ele fala: quem sou eu e quem que é a minha casa? Mas Senhor, é assim que o Senhor procede com os homens. O Senhor é tão gracioso, e ele fala: eu não sou nada. A primeira resposta diante da promessa que Deus faz para Davi é humildade. Assim: eu não sou nada, eu não mereço nada disso, mas o Senhor prometeu. É assim que Deus é. Irmãos e irmãs, vejam, tudo o que Deus faz é para a glória do seu Filho Jesus. Tudo. Se Deus tivesse feito tudo o que Ele fez até a cruz da ressurreição e não tivesse salvado ninguém, o Filho de Deus seria glorificado. Deus iria mostrar: olha, aqui está o meu filho que vocês rejeitaram, ele vai julgar vocês, ele vai ser glorificado como juiz de toda a criação, e vocês vão padecer debaixo da ira do meu filho, todos vocês, porque é isso que eu quero, que o meu filho seja engrandecido. Mas Deus, Davi fala, o Senhor é assim, Ele é gracioso, Ele nos convida a participar do seu Filho, Ele nos arrasta até o seu Filho, e a nossa resposta é: eu não sou nada. O filho de Davi não precisa de mim, eu preciso dele. Glória a Deus por isso. O filho de Davi, ele te transforma da desgraça do seu pecado e te faz reinar com ele. Em Apocalipse 4 fala que a igreja, na figura aqui dos 24 anciãos, que são uma representação simbólica da igreja, diante de Deus,
é coroada por causa da promessa de Deus para Davi. E fala que a igreja pega a coroa da sua cabeça e lança diante de Deus. É isso que Davi está fazendo aqui. Eu não sou nada, aqui a minha coroa é sua. Você reconhece que você não presta, não vale nada, que você só merece a ira de Deus. Todos esses espetaculares dons que Deus te dá não valem de nada fora de Cristo. É você batendo palma para palhaço, é você fazendo espetáculo de circo sem Cristo. E enquanto você não reconhece que você é essa desgraça miserável, enquanto você não desce desse salto, enquanto você não sai desse palco, enquanto você não destrói esses holofotes, você não chegou no lugar de fé em Cristo Jesus. Humildade. Segundo lugar, diante dessa palavra, verso 22 a 24, Davi, ele simplesmente adora. Diante do que Deus fez em Cristo, diante do que Deus fez com o filho de Davi, a única nossa resposta é adoração. Então não tem aplicação prática, não tem lista de regrinhas, é adoração. Davi fala: tu és grandioso, ó Senhor Deus. Ele começa a louvar e adorar a Deus pelo que ele vai fazer no seu filho. E Apocalipse 5 é exatamente isso. As 3 aplicações eu vou conectar com Apocalipse para mostrar o cumprimento final disso. Apocalipse 5, João está chorando porque ninguém consegue abrir o livro e desatar os 7 selos, o livro do julgamento e da salvação de Deus. Ninguém na criação pode ter essa dignidade. E o anjo fala: João, não chores, tem um que consegue. O filho de Davi, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. E quando se reconhece que aquele homem é o filho de Davi, que ele venceu, ele morreu e ressuscitou, João fala que toda a criação se prostra diante dele. E diz ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor e a sabedoria e a riqueza e o domínio pelos séculos dos séculos. Os serafins se prostram com o rosto em terra, a igreja se prostra e todo o universo está adorando ao filho de Davi, porque ele venceu para trazer julgamento e salvação para todos. É isso que você foi feito para: adorar o descendente de Davi. Terceiro e último lugar, verso 25 até o final. Davi fala assim: agora o Senhor Deus confirma para sempre a palavra que falaste sobre o seu servo. Oração por confirmação de palavra. Só existe uma oração de confirmação de palavra. E aqui, se você vê em certo contexto, você sabe dessa linguagem, né? Buscar a palavra. Só existe uma palavra a ser buscada: que Deus confirme o que Ele falou sobre Jesus, não sobre você. Davi não quer nada para ele. Davi sabe que ele vai morrer. A única oração de Davi é que: Senhor, confirma a sua palavra para o meu filho. A sua única oração deve ser: confirma Cristo e me confirma nele. Para terminarmos, Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei, Jesus dizendo aqui, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me assentei no trono do meu Pai celestial. Confirmar o trono de Jesus, se você crê nele, é confirmar a sua vida e vida eterna. O que Deus prometeu para Davi 1000 anos antes de Jesus, há 3 milênios atrás, Ele cumpriu, e é a base de toda a história. E Jesus está dizendo aqui: eu venci, agora venham a mim, e ao vencedor você vai sentar no meu trono comigo. O que Deus promete para o filho de Davi, Ele expande para o povo de Deus. Amém?